quase 3 meses, São Januário está assim, vazio, sem público. O último jogo com a presença de torcedores foi no dia 22 de junho. Mas de lá pra cá, muita coisa mudou no clube. Para levantar a torcida do Vasco! Estamos mais confiantes que agora temos um técnico. O argentino Ramon Dias chegou, deu uma outra cara ao time e renovou as esperanças de saída da zona de rebaixamento. Com certeza, a confiança está lá no alto. Amanhã, contra o Coritiba, o Vasco volta a receber torcida aqui em São Januário. Mas para levar a melhor nesse confronto direto na parte de baixo da tabela, um outro reencontro vai precisar acontecer. 2 de dezembro de 2019. Com esse chute do colombiano Guarim, o Vasco venceu o Cruzeiro por 1-0. Foi o último gol que a torcida vascaína pôde comemorar em São Januário num jogo de Série A. Já se passaram mais de 3 anos, sendo 2 temporadas do Vasco na Série B. No atual Brasileirão, foram 5 jogos no estádio, com 4 derrotas. E o único gol do Vasco em São Januário foi num jogo com portões fechados, na vitória sobre o Grêmio. O argentino Verratti será mais uma vez a grande esperança de gols contra o Coritiba. Mas o grande reforço vai estar nas arquibancadas. O Vasco é o Vasco pela torcida que tem. Muito bem. Olha, a torcida do Vasco está preparando uma festa muito bonita para reencontrar São Januário na próxima quinta-feira. Enrola? É para enrolar? Por quê? Não tô achando o botão do play? Ih, deu ruim. Pode chamar. Foram 90 dias sem o Caldeirão, mas a espera chegou ao fim. A torcida do Vasco esgotou todos os ingressos para o jogo contra o Coritiba nesta quinta-feira no reencontro com o estádio de São Januário. Será a primeira vez de Ramon Dias e os novos reforços com o torcedor cruzmaltino na arquibancada da Colina Histórica. O treinador chegou em julho e só teve contato com a torcida no Maracanã e no Newton Santos. O estádio fechou no dia 23 de junho, um dia após o jogo contra o Goiás, que terminou em confusão. E para esse reencontro, o Vasco promete uma grande festa, bandeirão, mosaico e outras ações para animar a torcida. O cruzmaltino cresceu no campeonato e vem de uma importante vitória no clássico contra o Fluminense. Vasco e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira, às 7 horas da noite. Vai ter mosaico 3D? Vai ter sim, Fernanda. Uma nova comissão de festas do Vasco da Gama, que é o Coletivo 98, vem entrando em contato com a diretoria tem apoiado, inclusive eles conseguiram bater a meta de R$30 mil para poder fazer essa festa, com os torcedores doando. Então vai ter um mosaico aí, prometem ser um mosaico 3D, vão usar a parte da social. Até a galera pediu para avisar para esses torcedores da social para entrarem antes, não ficarem ali no entorno, para poder organizar essa festa bonita aí, nesse reencontro com o São Januário, nesse reencontro com a torcida, depois de uma injustiça bizarra que aconteceu com o Vasco da Gama e que agora São Januário possa ser novamente uma arma para o Vasco, principalmente numa partida contra o Coritiba, né? Que é um adversário direto, onde o Vasco vai ter Coritiba, América Mineiro e Santos. E já tem a oportunidade, com os resultados de ontem, de vencer as 2 partidas e sair do Z4 por conta própria. Então tudo isso vai ser muito importante para esse Vasco da Gama, que está numa crescente. E como a gente falou aqui, o que a mudança de um técnico não faz? Quando um técnico tem comando, quando um técnico, inclusive, influencia o departamento de futebol, que foi o que o Ramon Dias fez no Vasco. Vamos botar na tela aqui, cadê a tabela que você pediu, Pedrosa? A gente colocou, põe na tela aí. Aqui, muito bem. Perfeito. Essa é a tabela do retorno, né? Isso. O Palmeiras está aí com uma boa sequência, né? Com 10 pontos. 10 pontos, né? Isso. E o Vascão tá no G4 do retorno, Lembrando que se não fosse o gol mal anulado do Paulinho, o Vasco estaria com o mesmo número de pontos do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras venceu o Vasco. Então foi justamente no retorno. E era um confronto direto, nessa situação. Era um nessa confronto situação. direto nessa situação aí. Mas o que eu quero traduzir nisso aí, nessa questão, é que, cara, isso não define nada. O ponto é só a virada de chave que o Vasco conseguiu ter. A mudança de mentalidade, a mudança dessa equipe, os novos reforços. Isso mostra como o Vasco está realmente na ponta para sair do Z4 por conta do desempenho. Os resultados são extremamente importantes e são eles que vão fazer o Vasco sair dessa situação. Para quem não sabe, é um recorte de 4 jogos, que são 4 jogos que tem no retorno
Então, esses números são um recorte de 4 jogos pra cá. Perfeito. O Vasco teve 2 vitórias, 1 empate e uma derrota. Um bom... E aí, sabe o que dói pro vascaíno? Eu sei que ontem eu estava assistindo o Santos e Bahia. jogo. E mudando pro Corinthians e Grêmio. Eu e Peção, né? E aí ele começou a fazer é melhor empatar, melhor... Eu falei, peraí que dessa conta aí eu conheço bem. Essa conta de escapar, negócio de escapar e tal. Já fiz muito essa conta. Aí fica o pensamento do torcedor vascaíno. E se o Ramon tivesse chegado naquela data, antes daquela data FIFA que o Careca falou? Sabe, ô Venê? Se o Ramon, se o Verratti tivesse chegado com o Ramon... Se o Paulinho Paula tiver, né? Como é que é? É tentar descobrir... discutir o sexo dos Discutir anjos. o sexo dos anjos. Mas assim, eu falo o seguinte, no caso do Vasco e no caso do Flamengo, não tem o que discutir, é a melhor mudança. No caso do Vasco, a gente falou aqui, era melhor mudar. Pra mim, eu vou destacar, Pedrosa, eu vejo assim uma mudança de ambiente. Obviamente, eu não estou no dia a dia do Vasco, eu não frequento o CT do Vasco, mas eu percebo nos jogos, pelo menos, que há uma mudança de ambiente. Uma mudança, exemplo, o novo treinador ele recuperou a autoestima dos jogadores. Você vê a vontade dos jogadores em campo. Totalmente diferente da época do Barbieri. Isso quer dizer que o Barbieri é um técnico ruim? Não, claro que não. Mas é ambiente, é relação, é um relacionamento. O relacionamento do Barbieri na ocasião estava horrível. A gente sabia que o ciclo ia chegar ao fim. Acho que a diretoria na ocasião errou, mas agora não adianta você ficar chorando pelo leite derramado. Aconteceu. E o novo treinador está fazendo um grande trabalho, não tem jeito. A tua análise é perfeita, Vene. E vou além. Ele recuperou jogadores. O Zé Gabriel era um cara descartado no elenco do Vasco. O Zé Gabriel é um jogador que faz completa diferença no setor defensivo do Vasco da Gama. O Maicon, a gente falou aqui, estava descartado, gente. A diretoria do futebol não sabia o que fazer com o Maicon. E o Maicon hoje é titular do Vasco da Gama, jogando muito bem. Entre tantos outros exemplos que eu poderia citar aqui. E o Puma agora tá... Com certeza. Não, o próprio Medel, assim, eu fico olhando, eu fico pensando nos jogadores jovens. Cara, o Medel, ele dá a vida em campo. E nos treinamentos também, porque a gente vê os vídeos Perfeito. assim, ao menos. Eu não assisto o treinamento inteiro, mas dá pra ver nos vídeos que o cara, no bobinho, ele dá um carrinho. O jovem, ele deve olhar aquilo e falar assim, cara, eu não posso correr menos que ele. Perfeito. E isso influencia, obviamente. Tem uma frase aqui também forte, né? Mas eu não vou ler, senão a gente vai ter que verdade. debater. Você Mas acha? pode ler. Eu vou ler então, porque tem gente que não pode ver, a gente ler. conta. O Gabriel Melo disse o seguinte aqui no nosso Twitter: a saída do CEO Luiz Melo ajudou muito também. Sem dúvida alguma. A SAF se aproximou do clube associativo, o clima melhorou, inclusive essa união foi muito importante para a liberação do São Januário. Era um cara que realmente prejudicava o Vasco da Gama como o principal gestor. O Lúcio Barbosa tem feito um bom trabalho, ou melhor, ele tem feito o trabalho. Porque o anterior... Desculpa, olha aqui, ó, o Fogão pode ter o desfalque do Lucas Perry na partida contra o Corinthians. Esse jogo é sexta-feira, tá, gente?